Oi, amigas! Olá, amigos! Sejam bem-vindos aos Minutinhos Espíritas. O nosso tema de hoje é uma pergunta que muitos fazem: a humanidade está piorando? No Minutinhos Espíritas anterior, nós falamos que nenhum espírito encarnado ou desencarnado regride no seu progresso. O que acontece é que no ponto de evolução em que o espírito está, ele pode ficar parado, acumulando dívidas novas, mas retroceder, ir para trás, não. Com a humanidade aqui na Terra acontece a mesma coisa. A evolução pode até dar umas emperradas, mas é impossível retardar o progresso, porque o progresso é uma lei divina. Então, uma coletividade, uma região, um povo, guardadas as devidas diferenças de indivíduo para indivíduo, pode até dar uma estacionada na estrada da evolução, mas não por muito tempo. E também não existe retrocesso, ir para trás. Existe acúmulo de dívidas novas no mesmo ponto de evolução em que se está, como nós vimos no Minutinhos Espíritas anterior. Muito bem. Por que então parece que o mundo está piorando? Ora, hoje nós temos acesso a uma quantidade imensa de notícias e, infelizmente, as ruins são as mais divulgadas. Isso sem falar das fake news. Isso dá a impressão de que o mundo está pior quando não está. Olhar muito mais para as coisas ruins do que para as boas também dá essa impressão. Mas, e isso é muito importante, divulgar o mal com responsabilidade também tem um lado bom, um lado fundamental. Afinal, só dá para limpar a sujeira que se vê. Por exemplo, tem gente que diz assim: agora tudo é racismo? Não, é que agora é possível ver o racismo, porque aqueles que o sofrem estão sendo ouvidos, estão sendo respeitados. É um avanço. Outra coisa que dizem por aí: agora tudo é relação abusiva, é relacionamento tóxico? Não, agora as vítimas têm voz, são ouvidas e antes sofriam caladas sem sequer saber que o abuso não é permitido por Deus em nenhuma forma. Olha só o que diz Emmanuel no livro Vida e Sexo, Psicografia de Chico Xavier, no capítulo 10. Não existem obrigações de cativeiro, de prisão para ninguém nos fundamentos, nas bases morais da criação. Um ser não dispõe de regalias para abusar, ou seja, não tem o direito de abusar impunemente, sem punição de outro, sem que a vítima se veja espontaneamente, ou seja, automaticamente. Nessa frase aqui, esse é o sentido de espontaneamente. Liberta de qualquer compromisso para com o agressor. Abuso não vem de Deus, não é lei, né? Bom, então a humanidade não está regredindo, mas certos males estão mais aparentes, estão às vezes até mais abundantes, já que no mesmo ponto de evolução nós podemos criar dívidas novas. Para concluir esses minutinhos, vamos ao Livro dos Espíritos, pergunta 784. Kardec pergunta: a perversidade do homem é bastante intensa e não parece que ele está recuando ao invés de avançar, pelo menos do ponto de vista moral? A resposta dos bons espíritos foi: enganas-te, observa bem o conjunto e verás que ele avança, pois vai compreendendo melhor o que é o mal e dia a dia corrige os seus abusos. Fica a dica de estudo de todo o capítulo da Lei do Progresso no Livro dos Espíritos. Vamos olhar para o conjunto. Há 2000 anos estávamos nós, em circos romanos ou em lugares semelhantes, assistindo as pessoas se matarem. Essa era a nossa diversão, esse era o nosso piquenique no domingo à tarde, era fazer isso. Hoje,
As pessoas continuam se matando nas mais diversas formas, lugares, sim, mas isso causa horror na maioria da sociedade e não prazer. Vamos ampliar o olhar, compreender que 1000 ou 10.000 anos na história da humanidade é um sopro. Vamos confiar em Deus, fortalecer a paciência para atravessar esses tempos ainda turbulentos e estar certos de que sim, a humanidade está melhorando. Como diz aquela música do Lulu Santos, com passos de formiga e sem vontade, mas está. Vamos em frente então? Vamos sim, com confiança e alegria de servir.